Bom dia, pessoal. Agradecer aí pela participação de vocês mais uma vez em nosso webinar. Hoje com um assunto sobre a parte de segurança, Digital Ops. E além de tudo isso aí que a gente vai tratar hoje aí, mais algumas coisas, surpresas, saber como manter a empresa segura e em compliance com tudo que está mudando aí, tá bom? Antes disso, fazer uma pequena introdução sobre a Zorro Corp e na sequência eu chamo os convidados a aparecerem aqui para a gente. Então vamos lá, um pouquinho sobre quem é a Zorro Corp. A Zorro Corp é formada por três subdivisões, onde eu tenho a Zorro voltada a soluções cloud, como parte de CRM, parte de colaboração online, tá? A Manage Engine, que é a parte voltada à gestão de TI, e a parte da WebMS, que é voltada à parte de telecom e IoT. Então, toda a parte de internet das coisas se encontra aqui também com a gente. Então, aqui um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas, né? Cada uma das empresas. Então, toda a parte, né, da Manage Engine voltada à gestão de TI, a parte de ITSM, ITOM, gerenciamento de endpoints, Active Directory, a parte de Analytics e segurança, entre outros, né? Aqui também um pouco mais da Zorro com as soluções para o dia a dia de colaboração e a WebMNES com a parte mais pesada aí de plataforma voltada a telecom. Bom, a Zorro Corp é uma empresa privada, bootstrapped. Esse conceito é muito interessante, que se define que é uma empresa sustentável e todo o desenvolvimento dela se dá por base no próprio capital. A gente não tem capital externo envolvido, então não tem nenhum investidor. Então a gente caminha conforme as nossas próprias pernas, conforme a demanda permite, a gente consegue criar também coisas novas. Já possuímos mais de 20 anos de experiência em administração de TI, então temos uma larga bagagem aí com relação à tecnologia. Possuímos atualmente 8 data centers globais, alguns deles em locais estratégicos para atender regulamentações locais, como no caso da China, na Europa para atender a questão do GDPR e outras regulamentações, alguns nos Estados Unidos, aí na Ásia também. Já ultrapassamos aí a marca de 50 milhões de usuários das nossas soluções. E agora falar um pouquinho sobre a Manage Engine. A Manage Engine possui aí mais de 2.500 funcionários dedicados às soluções, e aqui um ponto importante a comentar é que esses 2.500 funcionários trabalham divididos em células. Cada família de produtos possui seu grupo de funcionários, a parte de marketing, a parte de engenheiros de desenvolvimento, a parte de suporte, tudo isso para facilitar o desenvolvimento de cada uma das soluções independente de outras. Então elas caminham todas aqui em paralelo. Contamos com mais de 200 canais e parceiros tecnológicos para ajudar o desenvolvimento dessas soluções e mais de 200 mil clientes das soluções. E um ponto legal aí, para quem está procurando alguma solução de gestão de TI, nós temos um portfólio aí com mais de 90 produtos e algumas das soluções são gratuitas. Então, a gente tem algumas ferramentas gratuitas para o seu dia a dia funcionar como um canivete suíço ali para algumas atividades que vocês precisem. Bom, um outro ponto interessante nosso, todas as soluções, as mais de 40 soluções que a gente tem desenvolvidas, são desenvolvidas desde a base. Tá? O que que isso representa? Isso representa um grande poder aí de integração entre elas, porque elas já nascem com esse conceito de integração. Então, comparando com outras soluções de mercado, que a gente vê empresas comprando outra, por não fazerem determinada função, acabam comprando e tentam fazer integração, o famoso puxadinho tecnológico, a gente já nasce com essas integrações de forma nativa. Então, eu tenho uma solução de monitoramento, eu consigo integrar com a nossa solução de Service Desk e consigo fazer a abertura de chamados diretamente na solução sem precisar fazer aquela famosa coxa de retalho das soluções. Então, em questão de cliques, eu já tenho a integração funcionando. E um outro ponto importante que gera junto com tudo isso é o ROI imediato. Em questão de dias, né, ao contrário de outras soluções aí que se fica meses trabalhando, a gente tem um retorno desse investimento já nos primeiros cliques da ferramenta sendo instalado. Então a gente tem cenários aí que em 2, 3 dias o cliente já tem o ambiente dele ali na palma da mão já para fazer a gestão.
Aqui alguns dos nossos clientes. E aqui um pouco mais sobre como está dividido hoje as soluções da Managed Engine. Então, nós temos aí uma família de soluções para a gestão de Active Directory, toda a parte do ciclo de vida do usuário, né, desde a criação, revogação de acesso, administração, auditoria do Active Directory. A gente consegue ter a solução para oferecer para vocês. A parte de gestão de ITSM, né, as soluções de Helpdesk também, com as boas práticas ITIL, tudo isso junto. A parte de gestão de desktop, então a gente tem aqui uma poderosa gestão unificada de endpoints, que permite fazer a gestão tanto de Windows, Mac ou Linux, fazer toda a configuração de vulnerabilidades também, aplicação de patches, hardening, tudo isso você consegue através da nossa solução. A parte de network, a parte de ITOM, de monitoramento, tanto de aplicações quanto de servidores, a parte de infra, a parte de gestão de dispositivos mobile, que agora cada vez mais presente em nossa vida, né? Como gerenciar esses dispositivos, gestão de aplicações também, fazer o monitoramento de aplicações, parte de segurança, fazer a parte de um CIEM inteligente com a forma preventiva, né? Então a gente tem aqui uma solução que, além de gerar os logs, correlacionar os logs, também vai tratar com a parte de machine learning e inteligência artificial aqui dentro. Então ele vai te dar as informações, vai te dar um mapa de risco e vai te dar um score de risco de cada usuário, aplicação ou dispositivo dentro da sua rede. A parte avançada de análise de dados que nós temos também para juntar todas essas informações e apresentar um grande Big Data do seu ambiente. Também contamos com uma solução específica para quem aí já está migrando ou tem, né, o Office 365, fazer a gestão dele, que nem sempre é tão simples quanto parece, né? Então a gente tem aqui a solução para auxiliar nesse quesito, até quanto à questão de monitorar também, o Office 365. Gestão de infraestrutura a partir da cloud, né? Então a gente tem um complemento do nosso monitoramento on-premise com o monitoramento externo também. E também temos soluções aí para a parte de MSPs. Então, se você é um MSP e quer trabalhar com as soluções que nós oferecemos, consegue também atender seus clientes. Então, no ambiente de sustentação, por exemplo, imprescindível contar com soluções para facilitar a sua vida. Então, nós temos os recursos que vocês precisam. E também contamos com uma solução de gerenciamento de identidade, né, do privilégio. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um grande cofre de senha, que ele vai além do cofre de senha. Eu consigo também fazer a gestão da identidade. Então, pensa naquela situação de um externo ter que acessar um servidor, ele ter que logar na máquina do usuário, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde está todo mundo remoto. Você consegue liberar um portal para ele e faz tudo isso através da web com a segurança. Sem ele saber a senha, ele consegue conectar pelo perfil dele na máquina correta e você ainda consegue auditar todo o processo que ele está fazendo. Então, aqui um pequeno bate-papo sobre quem é a Managed Engine, nosso grupo. E agora convidar aí os nossos dois parceiros de hoje aqui, a Márcia Salles e o Marcos Macedo. Bom, sejam bem-vindos. Aqui é um grande prazer contar com vocês no dia de hoje. Bom dia, Tonimar. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço aí pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui, né? Espero que esteja bem proveitoso esses nossos momentos aqui, tá bom? Pessoal, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de participação. Estou muito contente aí poder contribuir com a experiência, com o aprendizado já acumulado e à disposição aí para a gente bater um bate-papo bastante proveitoso. Muito bom, bacana. O Macedo vai fazer uma introdução sobre o nosso assunto de hoje, né? Vai conversar um pouco sobre essa parte de processo, controle, comunicação, ou o famoso Digital Ops. Tudo hoje é Ops no final. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso e no finalzinho a gente vai ter aí com a experiência da Márcia aí de grandes projetos que ela teve, um pouco aí um feedback e contar um pouco da experiência aí como isso se aplica na vida real, né? Então, Macedo, está com você aí, uma boa apresentação e a gente fica aqui na escuta. Então vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. É um prazer aqui ter aceito o convite do Tonimar, da Camila, para falar aí do Managed Engine.
Eu já conheci essa ferramenta há muito tempo atrás, já sou fã, né? Eu indiquei também e continuo indicando para vários clientes. E quando a gente escolheu o tema para o webinar, eu gostei muito desse tema, é um tema que eu atuo há muito tempo. Então, vai ser um prazer aqui a gente discutir um pouco sobre esses assuntos. E para não ficar muito pesado aqui, eu basicamente fiz uma apresentação simples, que depois a gente vai estar disponibilizando para vocês. O Tonimar aí vai estar agilizando esse processo. Só para a gente focar, né, nesses temas principais. O que está acontecendo hoje, né, nas grandes empresas sobre esses assuntos, o que as empresas estão fazendo, quais as principais recomendações que a gente sugere para vocês, enfim. Então, vai ser um bate-papo bem gostoso aí, tá? Guarde suas perguntas aí, façam qualquer tipo de questionamento, que no final a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Então, antes de começar, deixa eu só me apresentar, né? Então, eu sou Marcos Macedo. Hoje eu atuo, né, como arquiteto corporativo. Talvez para muitos aí é uma profissão um pouco diferente, né? Muita gente conhece aí como CTO, né, que é o, o chefe da tecnologia. Mas eu venho de uma linhagem aí do TOGAF, né, de trabalhar muito com arquitetura corporativa, então eu acabo adotando esse termo, né, que é um dos pontos também que eu vou falar um pouco na apresentação. Tá aí meu LinkedIn, depois se alguém tiver interesse de se conectar aí comigo, para a gente trocar os assuntos, trocar aí dúvidas também, fiquem à vontade, tá? Então, brevemente aqui, eu sou o CEO hoje da Summit Bra. Summit Bra é uma empresa especialista em atuação de arquiteturas corporativas. Hoje a gente atua com grandes clientes aí no segmento de varejo, no segmento de telecom, no segmento de saúde e também em algumas empresas da área financeira. A empresa ela já está indo para o seu 17º ano, então a gente já tem bastante experiência. Antes de eu assumi o cargo de CEO do Summit Bra, eu também atuei em grandes empresas aí multinacionais, e até um ponto que eu decidi montar minha própria empresa. A minha formação, eu tenho um MBA na FGV, como gestor aí de tecnologia da informação. Passei também por um bom tempo aí, né, falando mais da parte científica da coisa, bem técnica, né? Então, fiz ciência computacional fiscal, né? Então, eu sou do interior, estou no interior hoje também. Então, vocês vão perceber um pouco do meu sotaque, mas eu venho trabalhando bastante tempo nisso. Hoje eu também atuo como coordenador de curso de MBA na FIAP, né? O MBA que eu atuo lá é Arquitetura de Soluções, então eu ministro aula como professor em arquiteturas há mais de 10 anos na FIAP, em outras instituições há muito mais tempo. Tive uma vivência muito grande aí, né, em vários setores do mercado, em vários segmentos, em várias empresas, tenho algumas certificações, enfim. Resumidamente, esse é um pouco do meu currículo, um pouco da minha experiência. E para tratar desse assunto, né, eu fiz uma pequena agenda aqui para a gente falar um pouco desses assuntos, né, que estão em evidências hoje. Começando a falar um pouquinho sobre cibersegurança ou cybersecurity, depois vamos falar um pouco de digital ops, né, que, como bem disse aí o Tonimar, né, está em moda hoje. A maioria das empresas estão passando por um processo de transformação digital, então é muito bacana a gente falar um pouco desse assunto. Vamos falar sobre metas, indicadores, né? Então a gente precisa monitorar os processos, a gente precisa monitorar nosso sistema, a gente precisa monitorar a área de TI, a gente precisa monitorar a área de negócio, porque sem ter medidas fica muito difícil tomar qualquer ação. Aquilo que você não mede, né, você não controla, então é importante a gente falar desse assunto. E depois a gente vai entrar no tema central, que é comparar um pouco, né? Muitas empresas buscam resolver o problema, né, de segurança e esquece da conformidade, e outras, né, correm muito atrás de conformidades, de acordo com alguns padrões, mas esquece de segurança. E depois a gente vai fazer uma conclusão bem rápida aí. Legal? Então, essa é a nossa agenda. Começo falando um pouco sobre cibersegurança, né, sobre o cenário atual. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né, para mostrar para vocês hoje que quais são os itens, né, que as principais empresas estão buscando investir nesse ano de 2020 e até um pouco antes da pandemia, até mesmo durante esse processo de pandemia. Então, hoje nós estamos falando aí, né, de
várias prioridades. Você pode ver aí que as 3 principais prioridades têm tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Falando de transformação digital, né? Então, todas as empresas estão buscando aí ter um elo mais digital, principalmente pelo advento da pandemia, né? Podemos perceber aqui no Brasil, principalmente, como que houve um upgrade, né, de cultura, de processo, onde as pessoas não podiam sair nas ruas, né? Então, você só tinha um meio aí digital para você fazer as compras, para você ter informações sobre o que está acontecendo no mundo, e isso acabou tendo uma grande aceleração. Eu percebo isso por grandes clientes que eu tinha e que eu tenho ainda, que eles tinham um percentual muito pequeno nessa parte digital, né? Muitas empresas, muitos clientes meus tinham de 3% a 10% de participação do e-commerce, né? E com o advento aí da pandemia foi para 70%. Então, houve uma mudança muito radical, né? Outro item que é super importante, está em auge, aí é falar um pouco do cybersecurity. Então, hoje os ataques feitos através de redes, né, principalmente também nesses momentos, estamos sofrendo muitos ataques. Depois eu vou mostrar algumas métricas para vocês. E cloud computing, né? Hoje muitas das metas das empresas de TI é sair um pouco dessa arquitetura on-premise e basicamente, né, fazer essa migração para cloud. E aí, né, às vezes a gente imagina que se a gente for para cloud computing, a gente evita alguns problemas de segurança, né? Então, já existem alguns critérios de segurança bem avançados aí, até mesmo de ataque a redes cloud computing. Enfim, outros itens aqui, né, que também existem algumas evoluções, como DevOps, que é um assunto também que a gente vai falar um pouquinho, e também como a IoT aí, através do advento aí da IPv6, né, na qual a gente já começa a fazer e ter, né, vários dispositivos conectados numa rede aí, e essa rede também pode sofrer diversos tipos de ataques ao mesmo tempo, né, que ela vai te prover muitos negócios através de uma área digital, e também, ao mesmo tempo, você tem que ter algumas metas, indicadores, né, e conformidades para você prover um bom serviço aos seus clientes. Então, basicamente, os investimentos são esses hoje, né, e a gente começa a enfrentar aí no mercado, pessoal, uma situação até inédita, né, que hoje a gente fala bastante em ataques, né, vindas da rede cloud, né, que a galera está chamando aí de hacking as a service ou crimeware as a service, né? Então, crimes feitos através de redes ou até mesmo através de sistemas que estão dispostos aí na redes cloud computing, né? Fazer hacking de informações, principalmente de roubo de informações. Então, tem vários tipos já de ataque, né? Então, eu estou mostrando através desse gráfico aqui alguns dos principais tipos de ataques que a gente tem hoje através de rede cloud computing, né? A primeira delas aqui é justamente, né, você ter ferramentas para buscar, coletar informações, roubar informações que você tenha exposto aí nas suas redes sociais, através de sistemas que estão deployados em cloud computing. Então, isso é muito importante, porque, dado o advento dessa tecnologia, ainda existem nas grandes empresas falta de conhecimento de cloud computing, falta de pessoas especializadas em seguranças para cloud computing, e também falta de experiência, né? Uma cultura muito nova que está entrando nas empresas, nas quais a gente viveu muito pouco de experiência nesse cenário. Sendo que lá fora, principalmente Estados Unidos, Europa como toda, o pessoal de TI já tem uma certa experiência e algumas coisas desses itens aqui, esses tipos de ataques já são evitados, né? Então, você tem aqui desde roubo de informação, você tem aqui roubo de informações financeiras, né, que mudam preços, e basicamente essa parte é voltada para e-commerce. Então, você vai lá, entra no sistema, altera um preço, faz compra, às vezes você acaba criando aí mudança de estoque que vai acabar ocasionando aí ruptura no seu estoque, isso vai gerar várias dores de cabeça, meios de pagamentos que não são mais seguros como eram antigamente. Então, muita gente está usando aí o advento de QR Code. Então, a gente pode ver que no Brasil algumas empresas já estão usando isso, mas mesmo assim tem crimes, né, nas quais os hackers e os crackers estão alterando esses QR Code, fazendo que ao invés de você depositar para uma determinada empresa, você deposita numa conta, enfim. Então, vários itens aqui, né? E o principal aqui, que é esse item 5, né? Que é o ransomware. Então, muitas empresas sofrendo como isso, né? Então, fazendo aí
quebras em sistemas, basicamente por falta aí de você aplicar alguma solução em alguma vulnerabilidade aberta, ou até mesmo, né, a questão de engenharia social. Às vezes tem uma equipe que conhece muito bem o sistema, mas que por N motivos, quando, né, não está mais na empresa, eles põem essas vulnerabilidades nas redes, aí você tem um ataque. E, às vezes, quando você não tem uma segurança ou até mesmo um indicador, né, para você saber se você está sofrendo um ataque ou não, você vai descobrir isso através de, na pior maneira possível, e possivelmente através do seu próprio cliente, que vai trazer toda aquela questão da imagem, né, que é muito ruim para a empresa. Então, isso é muito importante, você tomar cuidado com esses tipos de ataques, para você não prejudicar a imagem da sua empresa, que é o mais importante de tudo, né? Então, são os principais itens. Então, só para deixar bem claro para vocês que é importante, apesar de vocês estarem para Cloud Computing ou estar pensando em Cloud Computing, tem vários desses tipos de ataques já acontecendo hoje no Brasil. Então, a gente tem que se preocupar, é um novo perfil de pessoas, de profissionais, de cultura, e que a gente precisa trazer o quanto antes aqui para o Brasil, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui, um infográfico, né, de como é que está o mundo nessa questão aí principal, que é o vazamento de informações. Hoje, se você for em 10 empresas, as 10 principais empresas aqui no Brasil, 8 principalmente, estão trabalhando com data-driven, né? Significa, baseado em dados, elas estão fazendo direcionamento de negócio, né? Criando suas arquiteturas de Big Data, Data Lake, enfim, anywhere. E aí, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo que você está prospectando esse tipo de arquitetura, existem muitas vulnerabilidades, né? Esse infográfico aqui, eu peguei aqui, que é da última atualização de maio de 2020. Então, você percebe aí, né, nesse gráfico bolha, quais as principais empresas, né? Então, informações das pessoas da Índia, do Facebook, principalmente, Microsoft, né? As operadoras ali do Paquistão, de Israel, do governo ali, porque existe uma briga muito grande ali no Oriente Médio. Então, todos eles são motivos de ataques de hackers e crackers aí para você pegar esse tipo de informação. Então, perceba que, além de você tomar muito cuidado em expor o tipo de informação em redes sociais ou em qualquer outro tipo de sistema que você usa no seu dia a dia, né, você tem que tomar cuidado em confiar também nessas empresas, né? Porque verificar se elas estão adotando ali os critérios, né, de proteção aos dados. Aqui no Brasil, agora, a gente está passando por um processo de LGPD, depois podemos questionar e responder algumas perguntas nesse sentido também, mas principalmente confiar na empresa, né? A empresa tem que deixar muito claro para vocês que está de acordo aí com os compliances, né, dos padrões das quais elas são reguladas ou que ela faz parte, mas ao mesmo tempo não só ficar em cima desses padrões, né, mas ao mesmo tempo conhecer de tecnologia, estar bem atento a esses tipos de ataques, porque senão daqui a pouco uma dessas empresas que você pode estar atuando pode aparecer nesse gráfico aqui. Então perceba que apesar das empresas investirem muito em segurança, né, eu costumo dizer que qualquer sistema que seja 99,9% seguro, ele não é totalmente seguro, não tem segurança 100%, então é um processo contínuo de sempre você estar validando toda a sua arquitetura, seja desde o negócio, para você não sofrer com fraudes, para você não sofrer ataques, assim como na sua arquitetura de dados, para você não ter vazamento desse tipo de informação, na sua arquitetura de aplicações e também na sua arquitetura tecnológica, que aí entra todas essas questões de rede, infraestrutura, cloud. Então, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? É o mundo hoje preocupado com isso, e a gente pode ter aqui um exemplo, né, de vários. Eu peguei um que eu achei mais interessante para trazer aqui para a gente, né? Depois a gente pode discutir esse case, né? Mas aconteceu ano passado, vai fazer praticamente um ano aí, né? Já fez um ano, né? Praticamente quase um ano, que o Procon multou a Google e o Apple, né? Justamente por violação de privacidade do Face App, né? Que virou, quando lançado, né? Todo mundo quis brincar com o Face App ali para poder mudar o rosto, fazer algumas configurações, né? E basicamente isso prejudicou muito, né? Na questão do Procon, porque eu conseguia descaracterizar a minha imagem, nas quais alguns sistemas, né, assim, principalmente alguns aplicativos móveis, usavam essa imagem como reconhecimento.
né? Então, houve bastante perda aí, né, de informações, e, ao mesmo tempo, né, na questão de eu violar essa questão aí da minha identidade e fazer roubo dessas informações ou mudança dessas informações, que já vai de contra, né, com o LGPD, que já estava sendo implantada já nesse ano aí, né, sendo discutida pelas grandes empresas. Então, um case que eu achei muito legal, tá aqui o link, depois vocês podem pesquisar com calma, e outras cases que aconteceram já esse ano, né, mas eu achei essa do Procon um dos cases mais interessantes, né, também pela multa que foi aplicada aí, né, e principalmente pelo motivo que o Facebook ela lançou um aplicativo meio que inocentemente, né? Outro item que eu acho muito bacana aqui, depois eu quero que quem esteja presente aí, né, tenha coragem de fazer esse teste, né? Eu fiz o meu, né? Vocês vão ver que a informação não é muito legal, mas vocês podem fazer o de vocês. Tem esse site aqui, né? Que você verifica, né? Um e-mail seu, por exemplo, se ele já foi exposto alguma vez em algum momento, né? Se ele está com uma senha não tão forte assim, se alguém já tentou invadir através desse e-mail algum aplicativo, até mesmo servidor web e-mail, qualquer tipo de informação como essa. Então, só para vocês terem ideia, né, hoje a gente tem aí um número de 8 milhões de contas que estão comprometidas. Né? Eu peguei um e-mail que eu uso muito pouco, por exemplo, do Gmail, e eu já vi que esse meu e-mail já está comprometido. E além dele mostrar se já foi utilizado por alguém, já foi tentado, feito algum tipo de hacking ou cracking, ele mostra também nesse próprio site aí como você pode se proteger, aumentando a criticidade da sua senha, ou até mesmo te protegendo, dependendo de qual aplicativo que você usa, para você usar alguns critérios que sejam mais seguros. Então, é muito interessante, né? Essa informação eu tenho porque o meu time de segurança está sempre atento aí, sempre aplicando esses tipos de conceito em toda a nossa rede aqui, tá? Então, deixei aqui esse link, eu acho que é bem interessante para vocês, né? Como brincadeira, de repente você chega no seu escritório, passa até por o seu diretor para ver se, de repente, o e-mail dele não está comprometido, ou até mesmo um e-mail corporativo, tá? E outra informação que é relevante, né? Quando a gente tem esse tipo de vazamento de informações, quanto custa isso, né? Então, tem muita gente que me pergunta, puxa, Marcão, vazou dado, tudo bem, mas isso tem custo? Óbvio que tem custo, tá? Então, eu coloquei nesse link aqui, que na realidade é do Watson, né? O Watson tem toda uma questão de Deep Learning, Machine Learning, né? E tem esse gráfico aqui, que conforme o mouse, você clica nesses países, né? Você mostra o quanto está custando, né? Proteção e a não proteção, né? No caso, o vazamento dessas informações no mundo como um todo. Eu selecionei o Brasil aqui, né? Então, só para dar um zoom aqui nessa informação, então percebam, né? Quanto custa hoje, né? Uma informação violada. Então, aqui existe um ticket médio que é feito aqui para o Brasil, né? Então, em 2019 já chegou a custar quase $1 milhão. Hoje está 1,12 milhão, diminuiu um pouco mais, até porque a gente não terminou o ano ainda, então uma média apurada do ano. Né? O que eu acho muito interessante é quantas horas se gasta para identificar esse tipo de coisa e conter esse tipo de vazamento. Então, perceba, né, que essa data também é baseada em um conhecimento prévio, até mesmo numa solução de uma vulnerabilidade nova. Então, quanto mais vulnerabilidade você tem e quanto mais você demora para corrigir essa vulnerabilidade, a estimativa de média para você corrigir isso aumenta muito. Então, perceba que em 2019 foi um número bem pequeno, né, porque as vulnerabilidades que foram surgindo aqui no Brasil já eram conhecidas, e a gente começou a aplicar vários patches aí, simples de correção até, mas agora em 2020 são vários ataques diferentes e novos aí, né, que estão comprometendo um pouco essa solução, né. No item de baixo ali, né, de automação, né, como é que as empresas estão automatizando e a implementação para que não haja essa vulnerabilidade. Então, hoje a gente pode dizer que 48% das empresas estão correndo atrás desse tipo de informação, e a indústria, né, na qual você fica muito mais caro, né, quando você pede informação, hoje praticamente o mundo inteiro é o segmento de saúde, isso muito devido à pandemia, que muitas informações estão sendo vazadas aí, porque era um setor que não tinha tanta segurança assim, né, não tinha tanta tipo de ataque como financeiro, como telecom, mas que agora está em auge. Aqui embaixo é um resumo global, né? Então perceba que no mundo todo também a gente tem uma perda de 3
milhões de dólares. Então, perceba que só no Brasil, 1/3, né, está aqui com a gente. Então, significa a gente é a bola da vez, praticamente. A hora de identificação, perceba que globalmente, né, eu estou demandando muito mais dias, porque são realmente critérios super novos, e no mundo como um todo, né, a gente não está tão equidistante assim, que o mundo todo, hoje 59%, por exemplo, 60% das empresas estão preocupadas e já estão implantando os critérios de segurança, tá? E no mundo inteiro também, né, o destaque aí é a área de saúde, tá? Então, acho muito legal, esse link aqui ele é público, tá? Então, cliquem aqui, depois vocês podem fazer um download desse relatório. E como o Watson, né, ele é um modelo SaaS, então ele fica fazendo essas consultas, buscando essas vulnerabilidades, essas informações das empresas e oferecendo para a gente aqui uma informação bem mais apurada e confiável. Então, se na sua empresa tiver um setor de segurança que, de repente, não tem esse tipo de informação, é uma boa ideia passar esse link para que seja feito um acompanhamento contínuo. Bem, e como é que acontece essas cyber ameaças, né, que existem no mundo? Então, eu gosto muito desse gráfico aqui, que é do Gartner também, tá? Que ele fala o seguinte, né? Olha, com o advento, aí, principalmente de cloud computing e também de diversas tecnologias e também pelo uso aí do digital ops, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A vulnerabilidade ela cresce de uma forma exponencial devido a essas tecnologias, né? E as ameaças crescem porque você acaba expondo mais informações no mundo, né? Então, quando você tem essa junção de uma ameaça, uma exposição, uma vulnerabilidade, é onde você tem que controlar esses seus riscos, né? Então, existem vários produtos, várias ferramentas para que você faça uma análise contínua. Então, por mais que você seja um especialista em segurança, que conheça muito de segurança, mas quando a gente fala isso no mundo cloud, são seguranças totalmente novas e que você tem que tomar mais cuidado ainda. Eu vejo poucas empresas investindo em cybersecurity internamente, né, devido ao item que eu citei anteriormente, que é a questão de cultura e principalmente de pessoal qualificado, tá? Então, é esse item que a gente tem que tomar muito cuidado, é o item que a gente vai explorar um pouquinho, né? Então, existem várias políticas, vocês conhecem bastante, devem conhecer na sua empresa, tem vários padrões que existem aí já existente no mercado, na qual você tem vários níveis de segurança, né? Desde da questão mais simples, né, de pegar as melhores práticas de segurança. Então, a partir do momento que você conhece uma vulnerabilidade, você tem a segurança, né? Dependendo da tecnologia, você tem vários sites, várias instituições que te dão essas informações de graça, oferecendo ali qual é a vulnerabilidade, qual tipo de correção. Uma deles é o ASP, que eu acompanho muito, né? Mas você tem aqui desde o nível mais inferior, né, que é a questão de procedimentos e guias, então que vai desde uma engenharia social, ética, cultura, né? Às vezes a empresa precisa disseminar esse tipo de ética, código de conduta que você tem na sua empresa para evitar esse tipo de vulnerabilidade. Muitas empresas, quando avançam, né, já começam a adotar alguns padrões, você tem vários padrões, como a ISO, né, como alguns institutos nacionais, também como nacionais. Dependendo do segmento também, você tem alguns órgãos que regulamentam esse tipo de transação também. Você pode basear em políticas que são específicas da empresa até chegar ao ápice aqui, né, que eu diria para vocês, que é mais voltado ao negócio. Então, políticas aí mais voltado a reposicionamento de mercado, a questão de você poder vender o seu produto de uma forma mais segura, fazer transações financeiras mais seguras, inovadoras e assim por diante. Então, existe toda uma pirâmide aí que você trabalha com a gestão de ciclo de vida das suas políticas e ciclo de vida de compliance e segurança, tá? Vou citar rapidamente aqui, não dá para explicar todos, né? Porque também não é um conceito aqui, mas você tem vários padrões hoje já aplicados para cybersecurity, né? Então, você pode pegar a ISO 27001, que você tem as 18 disciplinas já de segurança, muitas delas já voltadas para on-premise, então você já consegue pegar dessas 18 disciplinas, já aplicar para cybersecurity, então já tem uma versão para isso. Você pode trabalhar aí, né, dependendo do padrão que você usa, usar alguma framework, né, que é a framework de cibersegurança da NIST, né, que é National Institute of Standards and Technology,
né, que é um instituto aí americano, né, que é voltado para a questão de segurança. Então, tem toda uma framework, né? Quando a gente fala uma framework, a gente está assumindo aí que existe uma metodologia, existe artefatos, existe a forma de você monitorar todo o seu ambiente corporativo, que vai desde fazer a questão de identificar se você está tendo um ataque cyber ou não. Então, tem toda a parte aqui de assessment, governance, risco, se você tem uma estratégia de analisar esse tipo de risco. Existe como resolver caso vocês tenham alguma vulnerabilidade na empresa. Então, tem todo um critério aqui, né, de como fazer um how to do, de como corrigir esse tipo de coisa, através de uma proteção. De você detectar isso através de alguma machine learning. Então, tem várias ferramentas que usam toda uma técnica de deep learning para fazer reconhecimento de padrões, encontrar aí anomalias, encontrar alguma questão aí que é possível uma futura vulnerabilidade, de você responder isso, né, fazendo uma comunicação corporativa, porque a empresa envolve pessoas, envolve culturas, envolve sistemas, envolve internet. Então, é importante você ter um meio de comunicação muito eficiente, porque, para mim, o que mais hoje problemático nas grandes empresas é a comunicação corporativa, e se perde devido a crescimento rápido, até mesmo, dependendo da empresa, um turnover muito alto de pessoas. E a parte de recuperar, né? Caso aconteça um desastre, como é que você se auto-recupera automaticamente, porque a gente sabe que um dos piores indicadores é a sua empresa, né? Ou seu negócio ficar inoperante. Então, esses são alguns tipos de padrões, eu gosto muito, eles já estão adaptados aí para trabalhar com cibersegurança. Outro item que é interessante, né? O que a gente pode fazer hoje, né? Se você me perguntar assim, Marcos, qual é a sua recomendação para a gente se proteger? Então, eu fiz rapidamente aqui, tá? Isso aqui é de cunho pessoal, né? E recomendo para vocês fazerem isso. Então, uma das coisas que a gente usa muito aqui, que faz com que a gente tenha pouca vulnerabilidade, né? Você fazer em qualquer aplicativo, em qualquer rede sociais, em qualquer sistema, fazer o duplo fator de autenticação, né? Então, a maioria dos sistemas já tem esse tipo de funcionalidade na qual você configura, e sempre ele vai usar ali um número de um celular para te mandar uma informação, ou um short message, ou uma senha que ele vai gerar, um número aleatório ali para você confirmar, para saber que você é você. E com essa dupla autenticação fica mais simples, porque a maioria dos softwares que vão tentar fazer esse tipo de hacking, eles já vão ter uma complicação aí para ter um algoritmo muito bom para quebrar esse duplo fator de autenticação. Então, já que a gente tem esses sistemas, a maioria das redes sociais já tem, até aplicações que vocês vão construir nas empresas, é importante você já adotar esse tipo de critério. A outra recomendação, né, vocês terem ideia que toda empresa que hoje, atualmente, é utilizada de forma massiva, que você tem muito cliente, você está muito exposto, possivelmente você também tem um ataque massivo. Então, o seu critério de segurança, né, se a sua empresa aumentou muito o seu business, né, você está muito exposto via e-commerce ou marketplace, teoricamente, né, você tem que se preparar também nesse tamanho para a parte de segurança. Então, muitas empresas expõem muito o seu negócio e, no final, deixa um time de segurança pequeno para resolver esse tipo de coisa. Não é recomendável. Aí a questão mais simples, sempre utilizar antivírus, né? Então, pensem vocês qual foi a última vez que você passou antivírus no seu computador, até mesmo no seu smartphone. Atende-se à privacidade, então a gente está falando bastante de LGPD, depois a gente pode comentar um pouquinho, né? Então tem muita coisa aí que as empresas já estão preparando, já está em regulação aí. Avalie a permissão dos seus aplicativos antes de instalar, então leia sempre aquele disclaimer, tem muita gente que não lê, né? E cuidado de expor seus dados, redes sociais, tipo de informação, até mesmo nos comunicadores, tá? Então tem muito roubo aí em cima de WhatsApp e qualquer outro tipo de comunicador. E, por fim, né, ter um pouco de conhecimento sobre IA, Deepfake e IoT, que são os grandes novos desafios hoje que a cibersegurança está buscando resolver. Tá bom? Então, algumas recomendações para vocês sobre esse tema. Avançando um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouco sobre Digital Ops, que está na moda, né? Então, todo mundo pergunta, Marco, o que é o Digital Ops, né? Hoje é um dos principais temas discutidos aí na curva Hype do Gartner, que mostra para a gente são as grandes tendências, que hoje a grande tendência é hiperautomação, né? Então, significa que as empresas hoje estão partindo para transformar seus negócios no modelo mais digital, e para isso ela precisa transformar os seus sistemas
no ambiente compartilhado em cloud e, ao mesmo tempo, trazer algumas tecnologias. Isso abre um leque gigante para vários tipos de vulnerabilidades e também para questões de conformidade, tá? Aqui, você tem só uma ideia do que está acontecendo hoje, quando a gente fala do Gartner. Então, quando a gente fala em digital, né, o ecossistema, hoje tem muitas empresas que estão buscando implementações em RPA, IBMP, IPA, Digital Ops. Então, você pode perceber a Hyper Automation. Então, são os itens, né, que hoje estão na pista da onda de automação, de você fazer o seu negócio cada vez mais digital, né? Mas, para isso, o Digital Ops ele vem muito no conceito de que você tem que fazer rápido, entregar rápido, e caso tenha algum problema, você resolva rápido. Então, basicamente, o Digital Ops ele vem uma fusão no conceito mais antigo, né? Para muitos de vocês pode ser até novo, mas para nós que trabalhamos muito com tecnologia, que é a questão de DevOps e sistema de TI. Muitas empresas hoje não têm DevOps, e quando tem DevOps, né? Você tem todo o critério ali do processo implementado, mas você deixa para atualizar um software no final de semana, no período noturno, né? Isso não é um DevOps, né? Então, para mim, o conceito mais importante de DevOps é essa palavrinha aqui, né? Essas duas palavrinhas. Zero downtime significa eu não posso parar meu sistema para atualizá-lo, eu tenho que atualizar ele constantemente. Para isso é o DevOps, né? Então, o Digital Ops significa a velocidade do negócio é muito rápido, é digital. Então, eu preciso fazer com que essas informações sejam atualizadas cada vez mais rápido. Então, eu não posso parar meu sistema para ser atualizado no final de semana numa horário noturno, de madrugada. Então, eu tenho que trabalhar sempre com esse critério. E para trabalhar com isso, eu preciso implementar premissas simples, né? Processos simples, que é a integração contínua entre os meus softwares, a entrega contínua desse meu software em ambiente produtivo, e o deployment contínuo significa eu não paro, né, o meu software, eu faço ali a introdução de um novo release, de uma nova feature, sem ter que parar o sistema, tá? Então, mostrando aqui graficamente, são esses três processos, né, na qual eu faço a criação de uma nova feature, faço meus testes unitários, faço o deploy para o ambiente de staging, e eu faço os testes ali junto com o meu usuário. Quando eu tenho só esses processos implementados, eu tenho integração contínua. Quando eu tenho esses processos implementados, mas eu deixo para fazer uma atualização em ambiente produtivo de forma manual, eu tenho somente a entrega contínua. Agora, o que a gente busca, e aí sim para eu ter Digital Ops, é quando eu tenho esse processo todo automatizado. Significa, eu faço a minha aplicação, eu faço a junção, eu faço meus testes unitários. Aí, obviamente, nesse teste unitário envolve teste de performance, teste de qualidade do código, teste de regressão, teste de interface gráfica, de UX, né, que é um assunto muito bacana também. Você faz deploy, você vai automatizar também todos os testes de aceite do seu usuário para ver se aquilo que foi solicitado está sendo feito, e já automaticamente já coloca o ambiente produtivo. Quando você tem esse continuous deployment, você tem o Digital Ops. Então, é isso que a gente busca, né? Então, é fazer testes também de formas ágeis, porque hoje as empresas têm certa dificuldade, porque tem diversos cenários de teste, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir a qualidade. Não é fazer teste de qualquer jeito para colocar o software para funcionar, mas ter a garantia de qualidade. Isso tudo você consegue fazendo um processo automatizado e tendo também métricas para medir se isso está correto ou não. E quando a gente fala em medidas, em métricas e indicadores, eu coloquei as principais aqui, são as principais tecnologias que as grandes empresas hoje estão discutindo, né? Então, a principal delas é a API, está todo mundo hoje fazendo negócio, principalmente num ambiente digital, né? Onde a sua empresa faz parceria com outras empresas e essa troca de informações é sempre baseado no contexto que a gente chama de API for Business. Então, eu tenho que ter API, então eu tenho que saber medir essas APIs, porque a minha empresa vai estar falando com todo mundo digital e eu preciso ter esses critérios de segurança. Então, para saber se está sendo segurança, se eu estou tendo segurança, se eu estou tendo alguma vulnerabilidade exposta, eu tenho que medir, né? Então, eu coloquei alguns, né, exemplos de indicadores. Então, eu posso ter indicadores desde negócio e marketing para saber o quanto eu estou tendo de receita direta, indireta, qual é o LTV que eu estou tendo no meu negócio, quantas requisições por parceiro eu estou tendo, de produtividade, né, qual é o time to market que eu estou tendo. Então, se eu tenho um Digital Ops, significa que houve uma necessidade, aquela necessidade já foi plantada, então eu consigo medir isso, esse tempo. Total de requisições, total de uso, baseado em cotas, quantas violações dessas APIs eu tenho. Então, você tem várias ferramentas que fazem esse tipo de monitoria.
E no final aqui a parte mais de desenvolvimento, né? Então, defeitos nas APIs, é importante você saber que uma API está com um bug, que você vai corrigir, quantas vezes você reparou, qual vai ser a disponibilidade, desempenho, erro, ticket que foram abertos, nível de severidade, tempo de resolução. Então, essa é uma da tecnologia que a gente usa muito quando a gente fala em Digital Ops, que é a questão de APIs. Outra tecnologia, quando a gente fala em data-driven, né, significa que eu tenho que trabalhar com dados. Hoje, duas tecnologias, eu trabalhar com arquitetura capa, através de plataformas de streaming de dados. Então, uma dessas plataformas é o Kafka. Então, eu consigo analisar aqui, né, lista de controles de acesso, cotas, quantos consumos estão sendo feitos, alertas do fluxo. Eu consigo desenhar meu fluxo, eu consigo colocar pontos de controles, né, em qualquer nível de transformação de dados, seja com Data Lake ou com Big Data. Então, é importante nesse tipo de tecnologia inovadora que o Digital Ops usa, né, eu ter esse tipo de indicador. E aqui eu fiz de uma maneira geral, né, que também quando você trabalha com uma arquitetura corporativa, é importante, né, você ter essa visão geral dos seus indicadores, que vai desde a capacidade que você tem do seu negócio, então gerar seus KPIs, gerar suas OKRs, como é que estão sendo feitas suas arquiteturas de negócio, como é que estão sendo desenhados seus processos de negócio, esse processo de negócio, como é que estão gerando serviços de negócio e aplicações, como é que você está medindo isso, como é que está sendo a infraestrutura, como é que está sendo os dados, sejam on-premise ou em cloud, também é importante você medir. E, obviamente, né, todas essas informações têm as suas coletas, dependendo dos padrões que você usa de compliance e conformidade, você consegue medir também, para que você jogue tudo isso em OKRs e KPIs e que você tenha uma ferramenta te mostrando de uma forma dinâmica todas essas medições. Então, isso é que a gente busca quando a gente está falando no mundo digital. Isso é importante eu ter, e às vezes você tem que preparar a sua empresa para esse tipo de capacidade, né? Só um exemplo de alguns formulários que a gente já usa com os nossos clientes, né? Então, você tem que informar aonde você está gerando esse KPI, como é que é feito o cálculo, de repente, se você está usando alguma framework padrão, quais são os seus tipos de KPIs, o que eles medem, se é qualitativo, quantitativo, qual a informação que eu uso para tomar como base. Então, todas essas informações são importantes para você medir. Legal? Eu estou indo um pouco rápido para a gente aproveitar um pouco melhor nosso tempo aqui. E o último assunto que eu queria falar é a conformidade, né? É possível ter isso? É uma das questões que muitos clientes me pedem, né? Puxa, Marcão, eu faço segurança ou eu faço compliance, né? Então, quando você fala em security versus compliance, você está falando de vários padrões, LGPD é um deles, né? Dependendo do segmento da tua empresa, o Bacen é um deles, né? Você tem a ISO 27000 que eu acabei de falar aqui. Então, é importante você entender que existe os dois como trabalhar junto, qual que eu faço primeiro, ou eu não preciso fazer o outro, né? Então, sempre gera essa dúvida. Então, eu separei essa parte aqui justamente para a gente falar um pouquinho dela, né? Então, a grande diferença entre segurança é o que vai muito além do processo que você vai implantar, né? Então, quando a gente está falando de cybersecurity, você tem que conhecer todas as vulnerabilidades de tecnologia. Quando você fala em compliance, você tem que ir além das expectativas, né, de um padrão, porque às vezes aquele padrão também não tem atualização quando a gente fala de novos modelos de negócio. Então, eu digo que a junção dos dois é uma filosofia, significa que você tem que buscar sempre uma solução nova e você tem que colocar isso em prática, né? Segurança e conformidade são frequentemente ditas, né, como se fossem os dois lados da moeda, mas nem sempre eles combinam muito bem, né? Eu peguei até um termo aqui que eu achei muito legal, né, que é o VP aqui da AlphaZero, que ele fala assim, conformidade, né, pode ser uma execução tática de uma grande estratégia de segurança, né? Um grande esforço burocrático de você preencher grandes checklists. Embora a segurança e conformidade compartilhem metas semelhantes, a TI muitas vezes atende aos requisitos específicos de conformidade, mas não atende segurança, né? Então, dependendo do perfil da empresa, as empresas buscam muito mais conformidade, acaba esquecendo a parte de segurança, porque segurança você envolve várias tecnologias, então tem que tomar alguns cuidados, tá? Conformidade não é igual a segurança. Conformidade é uma foto, né, de um tamanho único que demonstra os requisitos que você precisa tomar cuidado sobre aqueles itens de segurança que são regulatórios, né? Então, se você procurar um material de SOX, LGPD, até mesmo do Bacen, você vai encontrar os critérios de segurança que você precisa fazer. Mas segurança, né,
é um conjunto de políticas, processos, controles que são técnicos, né, para você proteger seus dados, seus processos, aplicações, de forma a não ser atacado, e hoje, né, falando bastante do termo cibernético, tá? Então, são coisas diferentes. Eu diria para vocês, segurança, tecnologicamente, eu preciso trabalhar muito mais do que a conformidade. A conformidade precisa se atualizar um pouco mais com as inovações tecnológicas que são voltadas para a segurança. Tá? Então, conformidade para mim é um ato, né? Significa que eu preciso fazer aqui, e o objetivo é a minha segurança. Eu sempre tenho que procurar fazer a segurança. Então, um ato significa que eu tenho que fazer constantemente. A segurança é um objetivo que eu nunca paro de correr atrás, eu nunca vou deixar de fazer. Então, quando eu combino esses dois termos, né, conformidade e segurança, eu posso ter aqui, né, na minha empresa, que ela pode não estar conforme com nenhum padrão e também não está seguro. Ela pode estar segura de forma limitada, mas não pode estar conforme, né? Ela pode estar conforme com os padrões, mas inseguro na realidade, dependendo da tecnologia. E no final está ali, né, o que a gente busca é ter segurança e também ter conformidade. Para ter isso, tá, eu identifiquei alguns pontos aqui. Principalmente, você ter uma equipe super atualizada aí para a questão de vulnerabilidade, conhecer as tecnologias, e entender também os requisitos de conformidade. E para isso, para mim, fica muito claro quando você fala em 4 tipos de arquiteturas que você precisa identificar na sua empresa. A primeira delas é de negócio. Muita gente acredita que eu não preciso levar em consideração o negócio. Não, às vezes o modelo de negócio, a forma que você vende um produto, um serviço, ele já tem vulnerabilidade por si só, porque você já está injetando ali alguma tecnologia, alguma inovação. E isso vai, obviamente, né, a percorrer para o âmbito ali de aplicação de dados e tecnologia. Então, resumindo, eu tenho que sempre montar um mapa de risco, né? Então, a melhor coisa que tem é, toda vez que eu tenho um produto, um negócio novo, automaticamente esse negócio vai me gerar alguma aplicação que vai se transformar em um sistema, esse sistema vai gerar dados, esse sistema vai estar sendo executado em uma plataforma tecnológica. Então, para isso tudo, né, se eu colocar todos aqueles indicadores, os KPIs em cima disso, eu consigo montar um mapa de risco para verificar se eles estão conforme aquilo que o meu padrão pede, né, em cima dos sistemas, e verificar se esses sistemas também têm segurança, né? Mas para isso eu preciso ter o que hoje é uma incógnita muito grande na maioria das empresas, que a maioria das empresas não tem um processo de negócio bem definido, nem desenhado, tem muitas empresas que nem têm, né? E também, às vezes, a operação destoa muito aí daquilo que o processo de negócio pede. E essa discrepância aí faz com que eu perca muita informação e dê motivos para esses riscos acontecerem. Então, é importante que eu faça esse mapa de risco para ter controle, para juntar justamente isso. Se eu fosse fazer um to-do, né, uma recomendação para vocês em ter uma empresa mais segura e conforme, eu diria que, né, tem que chegar no consenso de diretoria. A diretoria precisa colocar isso como prioridade, senão não adianta, né, no modelo, tem que vir top-down mesmo, né? Sempre ter uma autoavaliação do status quo, né, da sua empresa. Quando a gente fala tanto em conformidade e segurança, então você tem que buscar o auge de ambos os temas, né? Então, você tem que investir em segurança, em tecnologia e também em pessoal aí de auditoria e conformidade, né? Envolver todas as áreas, as pessoas envolvidas, que seriam os stakeholders de segurança, para rever, né, e estar acompanhando esses grupos e também essas grandes empresas que buscam essas vulnerabilidades e cyberataques, criar um roteiro, né, para corrigir isso de uma forma constante, não tem como não parar, a segurança é contínua e a conformidade tem que ser atualizada de acordo com essas novas vulnerabilidades para você conseguir viabilizar o seu negócio, fazer uma ponte entre o status de conformidade, atualizar ele com o status quo de segurança, né? Então, sempre a segurança vai estar puxando aí a conformidade, tá? Então, para mim, segurança e conformidade nada mais é que uma obrigação das empresas, usando sempre as boas práticas para corrigir essas vulnerabilidades, ok? E para concluir a minha etapa aqui, tá? Então, gostaria de deixar para vocês o tema principal, né? Eu consigo segurança e conformidade, né? Então, não se trata só escolher um ou outro, né? Eu tenho que juntar os dois de uma forma inteligente para fazer com que
A questão aí de segurança, ela tem uma atualização contínua, que eu conheço essas tecnologias, porque o meu Digital Ops não pode parar, meu negócio tem que ser inovador, mas, ao mesmo tempo, puxar e verificar se os órgãos regulatórios estão puxando isso na conformidade, e caso não estejam, que você faça isso de uma forma também a conter, né, qualquer tipo de vulnerabilidade e indicadores. A melhor opção é obter segurança, eu sempre digo que é melhor você ter uma empresa segura do que não conforme, então procura primeiro a segurança, que ele vai gerar muitos inputs aí para a conformidade, né? E para você atingir tudo isso, né, é importante que, primeiro, a sua empresa queira fazer isso, que você tenha indicadores, KPIs principalmente, o importante é ter o OKR também, mas se você não tiver isso, não adianta. Aquilo que não é medido não tem como ser sanado, tá? Então, uma das coisas que eu peço muito para as empresas é mapear as 4 arquiteturas, negócio, aplicação, dados e tecnologia, e a partir delas, sim, começar a gerar esses indicadores para verificar se eu tenho alguma vulnerabilidade de segurança, se eu tenho algum mapa de risco que não está conforme, e automaticamente isso fica muito mais fácil, porque vai se tornar um processo contínuo, tá bom? Então, era isso. Pessoal, obrigado aí, estou aberto a discussões. Peço desculpa aí se eu invadi o horário, Tonimar, mas é isso, tá bom? Não, tá tranquilo, obrigadão, Macedo. Antes de chamar a Márcia para participar aqui com a gente desse bate-papo curto, bacana você ter comentado essa questão de segurança e conformidade. A gente tem visto muito ainda durante a pandemia que aumentaram os números de ligações, de reuniões e tudo mais. E a gente vê uma certa preocupação do pessoal com relação a exatamente esses dois pontos, né? Entre tá em conformidade ou atender segurança, ou misturar os dois, né? A gente tem ajudado Sim. muito os clientes que buscam esses dois, não os dois lados, né? Mas esses dois pontos principais, que é com as nossas soluções que garantem, né, atender uma conformidade, como no caso aqui para o Brasil é LGPD, e ao mesmo tempo ter a parte de segurança. Então você consegue atingir esses objetivos de uma forma bem simples. A gente vai deixar depois, que a gente vai compartilhar com todos os participantes o material de hoje, um link das aplicações que a gente pode ajudar a obter exatamente esses pontos que você ressaltou aí na sua apresentação. E agora chamar a Márcia aqui para dar a visão dela como, né, profissional da área aí que encarou alguns desafios recentemente também, com a adoção, né, toda aquela questão de garantir a parte de conformidade, de compliance, segurança, toda essa parte que a gente, como fornecedor, permite, ela teve que quebrar a cabeça aí como responsável por a área de TI de algumas empresas para fazer isso funcionar. Vamos ver se ela está com áudio aqui já. Márcia, consegue nos ouvir? Sim, perfeito. Vocês me Bacana. escutam bem também? Tudo ótimo, estamos ouvindo sim. Maravilha. Pessoal, primeiro, bom dia, obrigada aí pela oportunidade novamente. Macedo, posso pedir uma gentileza? Você, Claro, no seu Marcos. material, tinha uma pirâmide que falava sobre a questão da segurança. Se você puder deixar ela aqui na tela, mais para eu poder trabalhar a sua pirâmide aí junto, para compartilhar minha experiência. Perfeito, maravilha. Vou usar aí, vou deixar essa sua colinha aí como inspiração. Pessoal, só para embasar um pouco aí a minha experiência com vocês, para vocês entenderem, né, de onde veio o meu aprendizado, minha experiência, a visão que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, eu trabalhei durante 13 anos numa Big Four, né, foi a minha carreira inicial ali, o meu berço, a minha fundamentação, onde tive a oportunidade de passar por trabalhos de auditoria de tecnologia da informação, segurança da informação, a parte de IT governance, project office, sourcing, né, de processos de tecnologia. Então, toda essa parte relacionada a compliance, boas práticas, controles internos, eu tive isso muito fundamentado na minha vida. E nos últimos 12 anos venho trabalhando aí na gestão de tecnologia da informação. Inverti o lado da mesa e venho trabalhando em gestão de tecnologia da informação. Passei por empresas abertas, passei por manufaturas, metalurgia, alimentação, estou na minha segunda experiência aí de alimentação, empresas globais, empresas familiares, empresas nacionais, enorme porte, pequeno porte, né? Âmbito nacional, âmbito internacional. Então, pude aí, acho que ricamente aí tive essa oportunidade de vida, de conhecer vários cenários, né?
Talvez aproveitando aí, né, bastante gancho, eu peguei algumas palavras-chave aí que foram colocadas pelo Macedo, né, eu acho que assim, vou conversar um pouquinho sobre empresa com vocês. Uma empresa, de uma maneira geral, quando você está olhando para aquela empresa, você tem que pensar na estrutura daquela empresa, né, ou seja, o que aquele business faz, né? Poxa, ele é um business um pouco mais duro, de manufatura mais pesada, ou ele é uma empresa de serviços, né? Trabalha muito para dentro ou trabalha muito para fora, né? Então, aquele business, ele tem que ser entendido na essência. Por qual razão, né? Você tem que entender aonde o teu business está, como a tua indústria se relaciona, né? E o quanto a tua diretoria, os owners, os seus clientes internos, aquilo que eles fazem está factível uma adequada implementação de níveis de maturidade de tecnologia da informação e de níveis de maturidade de segurança da informação. Tem empresa que precisa de muito, tem empresa que precisa de menos, mas todas as empresas precisam, né? Então, talvez no primeiro passo é entender, poxa, onde eu estou? Qual é o tamanho da minha organização? Para poder saber qual a abordagem de tecnologia, a abordagem de segurança a aplicar, né? Isso não significa que você vai ter mais ou menos oportunidades de trabalho. Você vai ter uma oportunidade diferente de trabalho que você vai mapear e você vai descer, você vai se aprofundar, você vai se aplicar. Muito bem. Saindo de uma visão de estrutura, existe uma questão de você eleger um método de trabalho, né? O que eleger um método? Identifique um framework, uma metodologia, uma fonte de inspiração que você vai usar muito no seu dia a dia para você justificar os investimentos de tecnologia e segurança que você precisa realizar. Logicamente, muito próximo da realidade da sua estrutura corporativa. Não adianta, talvez, ali você trabalhar numa empresa de menor porte e querer implementar uma tecnologia ou uma segurança da NASA, porque aquilo não vai se pagar, não combina, não orda com o teu negócio. Mas você ter um framework de inspiração mostra método, mostra profissionalismo, mostra uma linha de raciocínio que você vai se embasar e você vai mostrar solidez junto à sua organização, junto aos seus gestores, para mostrar que você tem uma linha, um racional bacana e que você está agregando valor à organização. Próximo passo, pessoas. Gente, tudo está relacionado com pessoas. Não adianta a gente trazer métodos, metodologias e tecnologias ou assuntos de segurança que são bacanas, totalmente aderentes com a prática, se as pessoas não entendem, não praticam ou não respeitam, né? Então, assim, talvez cabe a nós, né? Muitas das vezes nós somos pessoas extremamente técnicas e a gente está super preocupado em fazer, né? Puxa, eu tenho que fazer um determinado projeto, eu tenho que botar determinada tecnologia, tá dando erro, tá dando pau, tenho que fazer acontecer. Isso é legal, acho que isso faz parte, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma venda interna inicial ou uma venda interna contínua. Acho que a contínua é a palavra, onde as pessoas entendam, né, qual é a necessidade de tecnologia daquela empresa, o quanto aquela determinada tecnologia é importante ou factível para aquele negócio, bem como práticas de segurança. Se pessoas não entendem, ou acho que posso utilizar a palavra, respeitam o modus operandi, né, daquela organização e do porquê que você está fazendo aquilo, você não tem apoio ou você não tem aderência, né? E todo aquele projeto bacana cai por terra. Então, assim, invista muito tempo em relações, em divulgação do seu trabalho, em trazer o seu cliente interno, o seu usuário para dentro da sua ideia, mostrando o valor daquele assunto para o negócio dele, bem como para a administração. Eu tive muita oportunidade de responder diretamente, né, como head de TI das organizações, de responder diretamente para o CFO, né? E a parte interessante disso é que, assim, eu estava extremamente perto do negócio, conseguia conversar, entender o negócio da companhia, divulgar super bem o meu trabalho, mas, por outro lado, eu tinha uma grande pressão relacionada a custos, né? O que isso me beneficiou? Judiava um pouquinho, sem dúvida, né? Passei por indústria metalúrgica, que ganha dinheiro ali no centavo, né? Porque é uma indústria dura. Já estou na minha segunda viagem aí de trabalhando na indústria alimentícia, que também ganha no giro, né? Ganha realmente com venda unitária, né? Então, muitas das vezes, quando você vai fazer uma implementação de tecnologia, eles acabam falando que
poxa, quantos sacos de arroz, feijão, quantos pães, né, que foram indústrias que eu passei, precisam ser vendidos para literalmente entregar até aquela tecnologia ou fazer com que aquela tecnologia valha para o negócio, né? É um pouco duro, sem dúvida, mas assim, a gente faz com que a gente acorde, né? Esteja muito aderente à cultura daquela empresa e implemente soluções físicas ou soluções processuais, lógicas, de uma maneira mais aderente, né? Então, esteja muito próximo de pessoas, conheça suas pessoas, conheça a realidade da empresa para poder fazer a aplicação. Outro ponto importante, de novo, muitas das vezes a gente sai trabalhando, sai implementando, e a gente deixa de lado a questão do ter um processo, né? Eu acho que na área de tecnologia da informação, considerando também segurança, você definir processos, documentá-los, divulgá-los, fazer com que o seu pessoal de TI entenda a importância e pratique. Então, é super importante ser simples, tá? Sejam simples, porque as pessoas tendem a repetir mais o controle simples e a cumprir com maior clareza os controles simples, mas tenham processos para que o quê? Para que você possa não somente executá-los, mas quando em alguma situação de questionamento com relação àquele processo, eles estejam à mão. Para você fazer uma implementação de processos, não basta apenas você, tecnologia da informação, desenvolver e aplicar, né? Você tem, mais uma vez, que botar um relacionamento na mesa, né? Fazer com que os seus processos, primeiro, eles existam, para eles serem praticados, para eles serem cumpridos, mas você tem que fazer alinhamento com as pessoas, internamente a TI e externamente a TI, para que esses processos eles sejam respeitados, praticados e as pessoas até mesmo contribuam, né? É muito importante aí, muitas das vezes, quando a gente está desenvolvendo um novo processo, implementando uma nova tecnologia, trazer, né, os nossos clientes internos muito juntos, deixar eles palpitarem. Qual a motivação? Eles se sentirem parte, né? Eles sentirem que eles estão sendo atendidos, eles se sentirem parte, né? Ou pelo menos para não criticar, vamos assim dizer, né? Então, é extremamente importante ainda nessa navegação ter processo. E por último, a tecnologia, né? A tecnologia, ela é extremamente importante porque ela automatiza, ela possibilita aquilo que as mãos não são capazes de executar, ela permite novos meios, novos caminhos, novas formas de trabalho, né, novas formas de relacionamento, né, além de um tratamento de volumetria. Mas antes da gente talvez buscar aí tecnologias bacanas que fazem com que o negócio ande, a gente tenha uma grande visão sobre qual a estrutura do meu negócio, que método que eu vou adotar, o quanto as pessoas da minha organização estão junto comigo e eu junto com essas pessoas, o quanto eu tenho processos oficiais, documentados, não é o processo chato, é o processo claro e objetivo para que aquela tecnologia flua depois com mais tranquilidade, né? Eu acho que essa visão de estrutura corporativa é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Eu, particularmente, todas as vezes que eu entro numa organização ou que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, eu faço esse check, né, de o quanto a tecnologia que eu estou buscando, ou a melhoria de controle ou processo interno que eu estou buscando via tecnologia, ele vai parar de pé, né? Vou ter gente junto, vou ter owner junto, vou ter processo junto, para que depois isso flua com mais tranquilidade. Então, acho que aí uma das primeiras dicas, né? Assuntos aí de segurança do que a gente vem conversando, né? Existem esses assuntos que todos que nós já comentamos, né, que o Marcos aí apresentou de uma maneira bem profunda com vocês sobre ferramentas que vão fazer N implementações de controles internos, ou mesmo, por exemplo, a própria questão do LGPD, né? LGPD, todas as empresas, todos nós, né, que temos a necessidade de responder pela companhia, temos a necessidade de implementação, mas, de novo, a gente tem que conhecer o nosso negócio, né? Fazer LGPD por LGPD não faz sentido, né? A gente precisa entender qual que é o negócio da nossa companhia, o quanto a lei expõe a nossa companhia frente ao negócio que ela executa, né? E com base nisso, qual que é o grau de exposição, a gente fazer a implementação ali de controles que sejam factíveis a receber, né, esse tratamento, né? Então, assuntos de segurança são importantes, a LGPD é um assunto que a gente precisa correr aí para implementação, e, mais uma vez, a gente tem que conhecer extremamente bem aí a organização para poder acontecer, né?
Outro ponto, eu acho que importante aí que o Marcos falou, é a questão da medição, né? A gente tem que medir para conhecer. Parece que é um jargão um pouco mais batido, mas ele é extremamente importante. De novo, mais uma vez, né? A gente sai no dia a dia executando e sem processo e sem instrumentos de medição, né? O que eu vou medir, qual é a fotografia que eu vou tirar da eficiência do meu trabalho. Se você não tem, ou se você não atualiza, ou se você não acompanha, você não consegue ter uma resposta efetiva. Então, assim, eu também sou totalmente partidária disso que o Marcos falou, né? É importante a gente ter processos, é importante a gente ter política, a gente eleger indicadores de performance, que esses indicadores sejam poucos, não adianta você ter um determinado processo e você ter 200 indicadores, né? Para você medir eficazmente, é importante você fazer um drill down, você conhecer bem o seu problema, sem dúvida. Mas para você ter uma radiografia mais clara, para poder começar a atuar, indicadores eles devem ser poucos, eles devem ser efetivos. E, logicamente, eles têm que ser monitorados. Então, quer ser capaz de monitorar? Quer ser capaz de gerenciar bem? Tem indicadores, né? E esses indicadores serem poucos, efetivos e continuamente monitorados. De experiências de implementação de tecnologias, né, eu acho que eu tive aí na minha vida, passei por situações desde começar as frentes das terceirizações, peguei indústrias que estavam bastante internalizadas, né, então tive a oportunidade de fazer bastante sourcing de serviços e fazer com que esse sourcing acontecesse para poder atender melhor a tecnologia e para poder fazer mais, né, então isso foi muito legal, tive essa oportunidade de também demonstrar isso nas organizações. Passei também pela onda das questões de cloud, né, de cada vez mais a gente obter soluções em nuvem e aproveitar o core da solução, trabalhar no core da solução e deixar a parte mais dura da implementação de tecnologia para o contrato gerir ou até mesmo jogar tecnologias para a nuvem, né, para cada vez mais a gente ficar mais próximo do core. Hoje eu trabalho numa organização que ela é uma multinacional e hoje eu tenho a oportunidade de não gerir a parte mais operacional da tecnologia, né? Existe o grupo fora da minha organização, eu trabalho numa multinacional mexicana que atua em 32 países, né, e organiza esses países em 12 regiões, então existe uma centralização da base da tecnologia no México e eu não gerencio mais isso, né? Em compensação, aquele tempo, né, da gestão de TI que ele era dedicado a fazer a gestão da infra ou fazer a gestão da base operacional da tecnologia, ele é cada vez mais dedicado para a parte de voltar mais valor ao negócio, né? E o que eu vejo com isso? Não só porque tecnologias em SaaS têm oferecido mais isso, mas até mesma a forma que a minha organização trabalha. Eu vejo que o time de negócio precisa de muito apoio, né? Apoio para identificar quais são os seus problemas, para eles saírem das atividades operacionais ou começarem a subir degraus da sua maturidade de negócio e a gente conseguir ter mais tempo de poder propor soluções de negócio mais aderentes às suas necessidades. Isso está sendo incrível, né? Eu estou podendo acompanhar mais de perto o que o negócio verdadeiramente precisa, fazer um papel mais consultivo. E é importante, é engraçado ver, né, que realmente o negócio, independente do tamanho da organização, eles sempre estão precisando de ajuda, né? Eles sempre estão precisando de temas ali de apoio para poder estar mais perto, evoluir o seu negócio, e TI tem um papel fundamental, né? TI tem um papel fundamental isso. Então, em linhas gerais, time, acho que o que eu tenho ali para compartilhar com vocês, né? Tecnologia importante, sem dúvida. Segurança da informação é um ponto extremamente importante, sem dúvida, né? O que nós de TI temos que fazer para poder ajudar mais? Entender muito bem o nosso negócio, está super up-to-date sobre o que está acontecendo de transformação digital, sem dúvida, a gente tem que estar em contínuo aprendizado, né? Nós de TI, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, porque a gente faz muito pelo negócio, né? E cada vez mais, assim, a gente está muito perto do negócio, entendendo a nossa organização e oferecer, TI fazer um papel cada vez mais consultivo, né? Acho que basicamente é isso, de uma maneira geral, turma. Eu estou à disposição de vocês aí para poder suprir perguntas aí e esclarecer pontos. Obrigada aí pela oportunidade da mensagem. Obrigado, Márcia. Já começaram a chegar as perguntas aqui também pra gente. É legal essa sua visão, né?
A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em um projeto seu aí de migração para a cloud. A gente sabe o quanto foi duro o projeto, né, para migrar para a cloud. Verdade. Vocês. Literalmente, né? Então, assim, mas esse ponto é extremamente importante, né, de saber o que tem, como o Macedo comentou, a Márcia reforçou também, ver as necessidades da empresa e, com isso, seguir rumo com relação à parte de segurança, as conformidades, para ir implementando conforme vai andando as necessidades internas aí de cada organização. Não tem um kit pronto para implantar LGPD, para nada, tem os frameworks, tem as boas práticas, e seguir e adotar o que é melhor para a empresa, tá? E a gente pode ajudar vocês aí com todas as soluções para facilitar esse processo. E aí tem uma pergunta já aqui que é o assunto da moda, né? A LGPD. Eu vou fazer um pequeno comentário, depois eu gostaria do seu, Márcia, e também do Macedo. A gente está com o horário quase em cima aqui já, mas vale a pena responder sobre isso. Pergunta do Reinaldo, que é sobre a LGPD. Quando acham que as empresas serão fiscalizadas e se serão cobradas para se adequarem? Ou ela só tomará conhecimento quando houver um processo contra ela? Reinaldo, eu vou dar o ponto de vista que eu tenho conversado muito com alguns advogados. A gente teve o nosso último webinar, foi justamente sobre a LGPD. Depois você pode entrar no nosso canal no YouTube. Tem lá 2 horas e meia de webinar sobre a LGPD, porque pegou muita coisa e foi justamente na semana da votação e tudo mais, daquele assunto que a cada 1 minuto mudava a situação, ficou todo mundo doido. Tá? Eu acho assim que independente de quando ela vai entrar em vigor e tudo mais, corra para fazer antes, porque a gente tem uma questão cultural aqui no Brasil que é de esperar chegar no último minuto para ver se vai ou não vai, e ela vai entrar. Tá? A LGPD ela vai entrar, querendo ou não, ela vai entrar em vigor já do jeito que tem aí. Se ela vai ser cobrado antes ou não, como é que vai ser esse processo? Foca na sua empresa de manter ela já adequada, né, a atender as regulamentações da LGPD, para você ter um tempo maior até que se decida alguma coisa e fale, olha, está valendo, não está valendo, você já vai estar de acordo com a regulamentação e vai ter as suas práticas de seguranças internas também. Tá? Então, eu vivo falando isso para todo mundo que pergunta sobre a questão da LGPD. Não se preocupa com o resto, porque uma hora vai ter a fiscalização, vai entrar em vigor e tudo mais, mas cuida para o seu negócio ter as boas práticas. Isso vai ser um diferencial para vocês. Aí eu queria só a palavra da Márcia e do Macedo aí, bem rápida mesmo, que a gente está com um horário meio apertado, sobre essa questão aqui do Reinaldo. E aí, se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente responde também na sequência. Bom, eu posso começar respondendo, Reinaldo? Eu acho que assim, vou dizer a parte prática, tá? É lei, tem que fazer, ponto. Pior do que talvez ali você não fazer, você não se mostrar atento ou compliant com a legislação. Então, assim, sempre vai existir alguma vulnerabilidade. Você tem que pegar e pensar o seguinte: tenho a minha empresa realiza tais operações com informações pessoais e informações de pessoas jurídicas, e esses são os meus pontos de possível exploração. Muito bem. O que eu estou fazendo para poder conter de uma maneira preventiva, corretiva e detectiva? Muito bem. Talvez numa situação de fiscalização, pode ser descoberta alguma coisa, alguma vulnerabilidade? Pode, mas assim, o teu gap não vai ser especificamente na vulnerabilidade, mas sim se você realmente envidou e mostrar, ter a evidência disso, que você envidou todos os esforços que foram necessários, conhecidos, ou que eles estão em andamento, para poder proteger aquele dado. Então, assim, esteja preparado sim, isso é uma manutenção contínua, porque hoje, se você acha que você fechou todos os pontos, amanhã alguma coisa vai abrir, alguma vulnerabilidade vai aparecer. Importante você mostrar o ciclo de PDCA disso, dessa manutenção, e de você mostrar que você está trabalhando para, tá? Você pode ser autuado, né? Isso depende muito da avaliação daquele auditor, daquele inspetor que pode levantar algum ponto, mas é totalmente discutível, desde que você mostre que você tenha processo para gestão disso, pessoas envolvidas, toda uma mecânica de comunicação, bons controles e que você está fortemente prestando atenção no assunto, tá? Então é totalmente discutível. Mas minha resposta para você é: trabalhe
para conhecer suas vulnerabilidades, se mantém ativo nisso e, assim, é para sempre, tá? É para sempre, sempre o ciclo do PDCA. Não, bacana. Acho que ambos aí responderam bem, né? Acho que está bem contextualizado. Eu quero só complementar, né, que eu já passei por algumas empresas que têm a regulamentação bem pesada na questão, por exemplo, telecom, né? Que a Anatel ela é bem pesada nessa questão de multas, nessas regulamentações que são sempre inovadas, renovadas, né? E as multas eram pesadas. Então, sempre existe um critério, como o Neymar falou, né? Tem que fazer, né? Eu acho que hoje não é simplesmente para você proteger a empresa contra uma multa. O olhar hoje é mais que a informação de um cliente, né? Dado esse cenário global, ele pode ser exposto, isso pode criar várias complicações para uma pessoa física, às vezes ela não quer essa exposição, né? Então, o que está acontecendo com o LGPD, na minha opinião, é que a gente está forçando que as empresas comecem a tomar um pouco mais conta das informações que ela tem, né? Então, eu tenho alguns clientes, por exemplo, multinacionais, que fazia todo o processamento de dados dos clientes na França, fazia nos Estados Unidos, e isso, né, foge um pouco do contexto dessa proteção. Então, a partir do momento que você vive um cenário de cyberataques, né, e que você, de repente, você, como pessoa física, você faz seu papel, mas a empresa que tem a sua informação não faz, isso é ruim, isso pode gerar aí vários problemas para você como pessoa física. Então, o que eu vejo do LGPD é que, de uma forma geral, o governo vai pegar pesado, né, mas o que eu vejo de imediato, que o governo quer é que as empresas se movimentem, né? Comecem a fazer os seus processos, comecem a analisar tudo isso que a Márcia citou, que você tenha conhecimento das suas atividades, onde está chegando os dados, como está gerando a proteção desses dados, né? Então, e o que a gente vê é um comportamento nacional que é muito do brasileiro, sempre deixa para a última hora, né? Se não tiver multa, não faz. Então, eu acho que a LGPD vai pegar pesado nesse sentido, né? Talvez inicialmente, como a Márcia falou, né? Tudo cabe aí, o contexto, mas é uma questão mais educativa, eu acho que no começo aí, mas porque as multas, né? Se você pegar os valores, assustam, às vezes pode até quebrar uma empresa, então eu vejo que vai haver esse bom termo aí de realmente existe iniciativa, de repente houve uma vulnerabilidade que a empresa esqueceu, mas a empresa está investindo nesse critério, às vezes a empresa não tem tanto investimento, então tudo isso cabe entendimento, cabe negociação, vai envolver advogados nessas questões aí, mas uma visão geral, o que eu vejo hoje, né, até como algumas empresas de auditorias aí que estou trabalhando, a maioria das empresas ainda não tem 100%, mas as grandes estão todas se movimentando e é importante você começar, né? Aí se vai ser aplicada a multa, aí cabe o critério, mas assim, não dá para fechar os olhos e não se preocupar, né? Principalmente pensando no bem-estar do seu cliente, porque é ele que mantém o nosso negócio funcionando. Acho que eu só queria complementar com isso, pessoal. Muito bom. Obrigadão aí pela pergunta do Reinaldo aqui, está agradecendo também. Aqui eu já respondi algumas perguntas aqui também que o pessoal fez pelo chat aqui já para adiantar. Essa era bacana de compartilhar com todo mundo aqui sobre essa questão da LGPD, como vai rolar isso aí, né? A gente tem vários desdobramentos ainda aí. Então a dica é essa, né? Procura atender a regulamentação, garantir a segurança interna, como a gente explicou aqui com a apresentação do Macedo, dessas questões de ponto de segurança e tudo mais. Sempre vai ter alguém lá do outro lado, né, pensando em alguma forma de invadir o ambiente e etc. Né? Então, ainda mais no mundo de cloud, onde a gente sabe que tem aquela falsa sensação de segurança, né? Pelo seu ambiente está isolado de uma certa forma, mas a rede inteira, seja o player que for, ela acaba conversando, por mais que seja segura, tem algumas brechas e o pessoal vai sempre procurar explorar essa parte aí também. Então, agradecer mais uma vez a Márcia por ter aceitado aí o convite de participar, o Macedo, hoje tivemos uma dupla MM aqui, né? Márcia e Macedo, participando aqui com a gente. E, bom, ficar aí a dica também, né, para vocês, a gente vai enviar esse material na sequência para vocês da apresentação,
o link do nosso canal no YouTube e convidar vocês também que para o dia 16 de setembro, né, depois da semana do feriado, aí a gente volta com mais um webinar, aí já mudando um pouco do foco na parte de segurança, a gente vai entrar na visão de 2 CIOs de mercado, aí contando a experiência deles com essa questão da pandemia, o que mudou e o que gerou aí com a questão do home office, está muito presente na nossa vida aí nesses últimos meses e o que tudo mudou de lá para cá. E o que vem mudando ainda e para onde iremos, né? Essa é a pergunta. Então, brigadão mesmo a todos que participaram, foi um prazer enorme fazer mais esse webinar com vocês. Espero que tenham gostado. E a gente vai se falando aí, fiquem antenados aí que vem novidade. Brigadão a todos aí. Obrigada, bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Se cuidem.